Essa daqui é uma RTX 3060 Ti da Galaxy. É um modelo que eu gosto particularmente porque ela é fácil de fazer manutenção. Já fiz até alguns vídeos mostrando essa manutenção desse tipo de placa daqui. Essa placa era uma queridinha na época da alta da rentabilidade de mineração utilizando placas de vídeo. Como vocês podem ver, mais ou menos há um ano atrás, em julho de 2022, eu fiz esse vídeo e fiz aqui uma estimativa de rentabilidade utilizando uma 3060 Ti e ela dava na faixa de $1,38 por dia. Aqui no caso da planilha eu coloquei 3 placas que dava na faixa de 666 por mês. Deus é mais, né? E essa placa custava R$3.800. Ela já custou muito mais caro. Uma placa dessa, eu acho que esse modelo aqui, eu acho que eu paguei na faixa de R$5.000 a R$6.000 em 2021. Mas estava valendo a pena porque a rentabilidade estava muito boa. Mas hoje, como é que está a rentabilidade de uma 3060 Ti? Atualmente você consegue encontrar placas de vídeo como essa, por exemplo, no site da Kabum por R$2.300. E ela rende, se você fizer aqui o cálculo utilizando o site do Watch2Mine, ela está rendendo na moeda Neoxa na faixa de 43 centavos. Então o que era $1,38 caiu bastante aí para 43 centavos. Então, como vocês podem ver, mineração utilizando placas de vídeo hoje não tá uma coisa assim muito interessante. Mesmo que você não pague energia, mineração com placa de vídeo é uma coisa que dá uma dorzinha de cabeça. Para quem tem muitas placas de vídeo sabe o que eu tô falando. De vez em quando ela dá uma travadinha, precisa fazer uma atualização, sair um minerador novo, aqueles negócios todos, né? Na mineração, utilizando ASIC, depois que eu peguei essa maquininha daqui, ó, essa máquina ela não trava, ela fica aqui funcionando de boa. Não é que mineração de ASIC se tornou interessante nesse momento, ela sempre foi interessante. Mas só que os preços das ASICs eram muito mais altos. E com a baixa da rentabilidade, agora os preços ficaram um pouco mais acessíveis. Algumas pessoas, alguns seguidores aqui no canal adquiriram as suas ASICs e estão tendo suas experiências minerando com máquinas de mineração específicas. Atualmente a minha rig utilizando placas de vídeo está desligada, justamente pelo fato do consumo-benefício. Se eu tivesse energia infinita, obviamente eu deixaria elas ligadas porque eu já tenho hardware. Mas para você que não tem o hardware, se você precisa comprar, existem outros equipamentos que você pode comprar que vai ter uma eficiência bem parecida. Como eu mostrei, uma 3060 Ti dessa custa R$2.300. E por mais ou menos este preço, eu tenho montado alguns kits de mineração utilizando CPU, processadores Ryzen 9 3900. Pois este processador daqui, ele tem se mostrado muito eficiente na mineração de Dero, XDEG, Monero. Então é um processador que não é muito caro. O kit completo que você vai montar utilizando esse processador é mais ou menos esse preço de R$2.300, o preço de uma placa de vídeo dessa daqui, uma 3060 Ti. Lembrando que para que essa placa ela possa funcionar, não basta ter somente a placa. Você vai precisar de uma placa-mãe, processador, memória, fonte, riser, cabos, adaptadores, aquelas coisas todas. Então o custo acaba ficando maior do que o 2.300. Então eu tenho montado alguns kits de mineração com CPU, tô esperando chegar mais umas encomendas aí que eu encomendei do AliExpress. E eu quero mostrar para vocês aqui duas opções de mineração utilizando CPU, que é a moeda Dero e a moeda XDEG. Quanto é que essas moedas estão rendendo? Será que vale a pena eu montar kits de CPU ou continuar com placas de vídeo? Vamos dar uma olhada. Olhando aqui no site do Watch2Mine, uma 3060 Ti, a moeda que está mais pagando, como eu mostrei agora há pouco, é a Neoxa. Tem outras criptos menorzinhas aqui que estão um pouco abaixo da rentabilidade da Neoxa, mas essas moedinhas, normalmente têm uma oscilação muito grande. Então um dia uma moeda está valendo a pena, daqui a 2 dias pode ser que essa Meowcoin aqui ela suba e fique rendendo mais do que a Neoxa. Existe um outro site, eu vou até deixar o link na descrição para que vocês possam conhecer, o site chamado Mine the ASIC. Ele também faz a mesma coisa do Watch2Mine, mas tem uma carinha talvez mais amigável, porque a galera quando entra aqui no Watch2Mine pela primeira vez, quem é marinheiro de primeira viagem, certamente encontrou dificuldade de entender como é que funciona esse mundaréu de botões aqui. Eu já estou acostumado, já uso o Watch2Mine há muitos anos, e esse Mine the ASIC simplesmente tem aqui a lista das placas de vídeo e uma ordem decrescente aqui de rentabilidade. Se você aumentar aqui o quilowatt-hora, que no caso eu coloquei um custo zero, tá? Aqui no meu caso eu tenho um sistema fotovoltaico, mas se você for aumentando aqui o quilowatt-hora, vai chegar um ponto que não vai estar valendo a pena você minerar com placa de vídeo. O kit de mineração com CPU que a princípio eu tenho gostado bastante é com esse processador Ryzen 9 3900,
que ele está na faixa de R$800, R$900 no AliExpress. A placa-mãe que eu tenho utilizado é uma B450, não recomendo vocês utilizarem uma placa inferior. E o modelo que eu tenho gostado é um modelo da Asus TUF, pois ela possui 2 dissipadores em seus VRMs. Existem alguns modelos da Asus que nem dissipador tem, que é aquele modelo Prime. Tem um modelo que ele só tem um dissipador e esse daqui que é o Asus TUF Pro 2. Vou deixar os links na descrição para que fique fácil para que vocês possam localizar. Esse daí ele tem 2 dissipadores, tanto em cima quanto na lateral. No caso das memórias RAM, é importante vocês darem uma olhada na questão da compatibilidade de memória RAM com a placa-mãe que você vai comprar. No site da Asus, por exemplo, na página de suporte, você consegue localizar lá a memória que você vai estar querendo comprar. Para facilitar, eu até já fiz um vídeo mostrando essa questão da compatibilidade. Eu vou deixar aqui uma sugestão de memória, que é a memória da Asgard, que é uma memória muito bacana, essa daqui, ó. Essa memória daqui é uma memória da Asgard, ela é de 3.200 MHz, tem até um RGB para poder ficar mais bonitinho na sua rig de mineração. Lembrando que o RGB não muda nada, apesar da galera ficar dizendo que RGB traz mais frames por segundo nos jogos, mas na mineração não muda nada não, só deixa mais bonitinho mesmo. O cooler que eu tenho utilizado para esses kits é um próprio da AMD, é um cooler bem parrudão, olha só esse aqui bem novinho que chegou agora recentemente, ó. Ele é bem parrudão, também tem uns RGBzinho aqui na parte de cima. Esse cooler daqui, ele é interessante porque ele joga o ar para baixo. E qual é a vantagem de jogar o ar para baixo? Ele ajuda na refrigeração dos VRMs da placa-mãe. A placa-mãe, quando ela vai trabalhar utilizando o processo de mineração, ela vai ficar ali trabalhando 24 horas, então os VRMs tendem a ficar mais quentes. Se você colocar um cooler de torre, o seu processador vai ficar mais frio de fato, mas você não vai ter aquela incidência de vento na placa-mãe ajudando a refrigerar os componentes da placa-mãe. Por isso que eu prefiro essa daqui. E essa ainda tem uma questão aqui, ó. Ela tem um botãozinho aqui de aumentar a velocidade da fan. Se você botar aqui no H, que é o High, essa fan roda rápido pra caramba. Fica a dica aí pra quem tem processador da AMD que esse cooler daqui é bem interessante sim. Então quer dizer que por mais ou menos R$2.300 eu consigo montar um kit de mineração utilizando CPU, mais ou menos com esse kit daí, com exceção da placa de vídeo, tá? A placa de vídeo na mineração de CPU é desnecessária. Você vai usar uma placa de vídeo qualquer somente para dar vídeo no começo, para você fazer as primeiras configurações na BIOS. Depois você tira essa placa de vídeo, coloca um SSD bem baratinho, daqueles de 128 GB, custa menos do que R$100 no AliExpress, e instala o HiveOS nesse SSD e seu kit de CPU vai funcionar. E como é que está a questão de rentabilidade utilizando esse tipo de mineração de CPU? As moedas que estão mais interessantes atualmente para serem mineradas utilizando CPU é a XDEG ou a Dero. Entrando aqui no site do Mining Pool Stats, você consegue ver quais são as principais pools de mineração de Dero. Eu estava minerando Dero utilizando a Friends Pool, parei de minerar Dero ontem. Eu gosto da mineração de Dero justamente porque ela é uma moeda dessas shitcoins mais baratinhas, ela é que tem um valor mais expressivo. Olha só, uma moedinha de Dero custa $4,26. A XDEG, ela custa 1 centavo de dólar. Mas o valor da criptomoeda não é o ponto talvez mais importante da hora de você escolher ela. Acho que os pontos mais importantes é se uma moeda ela já tem um certo tempo de vida, um tempo de existência, as pessoas utilizam essa moeda, ela está listada em diversas corretoras, ela tem um volume de negociação ao longo do dia, porque não adianta você receber 1 milhão de moedas que você na hora que vai vender não tem ninguém quem queira comprar. E no caso de volume de transação, essas duas moedas elas são muito parecidas. Repare que a XDEG, aqui no site do CoinMarketCap, nas últimas 24 horas foram negociadas 21 mil dólares dessa moeda. A Dero, na casa dos 28 mil dólares. Um pouco mais, mas é bem parecido. Se a gente for comparar com uma outra cripto, que é a maior de todas na mineração de CPU, que é a Monero, ela simplesmente foi 46 milhões de dólares. Então é uma diferença bem grande. E aí você vai me perguntar, Denis, será que não vale a pena minerar Monero? Galera, no caso da mineração do Monero, como tem muita gente minerando Monero, a dificuldade da rede ela é maior. Em algumas pools, o pagamento mínimo ela é muito alto. Então você com 1, 2 kits, 3 kits de mineração vai demorar bastante para que você possa receber o seu pagamento mínimo. Sem falar na questão da rentabilidade. Vamos fazer aqui uma conta de rentabilidade então. Aqui no próprio site do What2Mine, se eu pegar esse processador aqui, que é um Ryzen 9 3900, ela faz na faixa de 10
1.3 kHz, ela está rendendo na faixa de 50 centavos por dia. O Monero, aí já calculando aqui no site do MinerStat, ela vai estar rendendo na faixa de 35 centavos de dólar por dia. Então já é menos do que o XDEG. Então se eu quero aumentar a quantidade de dólar que eu tenho, eu minero o XDEG, converto em dólar. É melhor do que você minerar Monero, porque você só vai ganhar 35 centavos. E no caso do Dero, a unidade é um pouquinho maior. O meu processador está fazendo na faixa de 15 kHz, até faz um pouquinho mais, mas vamos botar 15 aqui para a gente ter uma noção. Ela ficou aqui na faixa de 34 centavos. Então hoje a XDEG ela está pagando mais do que o Monero e o Dero. Então foi o que eu fiz ontem. Eu peguei a minha máquina, mudei para mineração de XDEG. Eu tenho um vídeo mostrando passo a passo como você configurar sua máquina para minerar XDEG. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir. E é por isso que eu resolvi ontem mudar a minha máquina de minhas duas. Eu estou atualmente com 2 kits de mineração de CPU. Mudei eles para minerar XDEG e os pagamentos já estão acontecendo. O bacana da mineração do XDEG é que os pagamentos são feitos de forma bem rápida. Vamos dar uma olhada aqui na carteira. No vídeo que eu deixei na descrição, eu faço a instalação dessa carteira daqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô aqui com 121 unidades de XDEG. Eu tinha esquecido a senha dessa carteira, gente. Olha só, mas por sorte eu tinha salvo as palavrinhas secretas. E quando eu baixei a carteira novamente, já baixou uma carteira mais atualizada. Acabei ficando com as duas e depois eu lembrei da senha. E você pode ver que o saldo é o mesmo, ó, 121, 121. Essa daqui é mais bonitinha, mostra aqui de uma forma diferente as transferências que já foram feitas. E assim, a mineração de XDEG é interessante porque você minera e com pagamentos muito rápidos ele já cai na sua carteira. Vamos dar uma atualizada aqui no site do XDEG e aqui vai aparecer o meu saldo de carteira e as transferências que já foram feitas de ontem para hoje. E depois de acumulado uma certa quantidade dessa shitcoin em sua carteira, no seu computador, é importante que você converta ela em dólar ou em uma outra moeda melhor do que o dólar. Então você vai ter que transferir essa moeda para uma corretora. E a corretora que eu recomendo que vocês utilizem para essa conversão é a corretora Coinex. Para quem não tem a conta na corretora Coinex, vou deixar o link na descrição. Se você não tem uma conta ainda, utilize o nosso link que você vai estar ajudando o nosso canal e você não paga nada mais por isso, beleza? Como o meu último depósito que eu fiz na Coinex já tem um bom tempo que eu estava minerando essa XDEG, tem mais ou menos uns 6 meses, ele está alertando aqui, ó, que houve uma atualização na carteira da Coinex e para que você possa receber novos depósitos, não utilize a carteira antiga, o endereço antigo que você tinha. Então você, quando for fazer a sua transferência, você vai fazer a geração de um novo endereço, que já é esse endereço daqui e mais esse remark. Você vai precisar desses dois valores para que você possa fazer essa transferência da sua carteira, caindo a XDEG aqui dentro da Coinex, aí você vai fazer a troca por uma outra criptomoeda do seu gosto. Caso você não saiba como fazer, deixa aqui nos comentários que eu posso até trazer um conteúdo mostrando, utilizando a Coinex, como é que faz para você converter a sua XDEG em uma outra shitcoin de preferência, ou, na minha opinião, converter ela em Bitcoin. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, acompanhar aqui, porque nós temos muitos conteúdos aqui sobre mineração, sobre manutenção de placa de vídeo, como converter uma cripto para outra. Aqui é o videozinho de como minerar XDEG, até apareceu aqui por coincidência, ó. Então tem muitos vídeos aqui interessantes que certamente vai te ajudar de alguma maneira. Não se esqueçam também de ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima, galera. Valeu!